Amigos e amigas do nosso canal, nós queremos continuar agradecendo aqueles que estão se inscrevendo no nosso canal e voltamos a pedir a você que se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações sempre que nós gravarmos um novo vídeo. O nosso objetivo nesse canal é esclarecer as coisas, ou seja, nós nos propomos a trabalhar junto com vocês para uma educação política. Quer dizer educação política? Antes de qualquer coisa, a educação política ela é a difusão do conhecimento para que as pessoas possam pensar e, a partir desse pensamento, criar uma ideia política em relação às coisas. E quando nós falamos de política, nós não falamos especificamente de política partidária, mas temos o dever, pelo fato de ter nos dedicado um pouco mais na questão do aprendizado, de informar você e simplesmente fazer com que você pense para que não continue sendo enganado. O que é que eu estou fazendo esse preâmbulo todo para poder lhe falar sobre a questão dos combustíveis no Brasil? Claro, você nunca pode esperar que o governo, se tiver que dar uma notícia ruim, que ele vá falar a verdade. E isso independe do governo, se ele é de esquerda ou se ele é de direita. Depende muito mais da índole de quem está governando. Então, não é difícil você imaginar que, tendo um presidente da República que simplesmente ocupa as redes sociais para dizer que a vacina provocou AIDS na Inglaterra, pelo amor de Deus, um cidadão desse, ele é capaz de tudo. Mas é claro que quando a gente tem uma defesa pessoal sobre uma coisa, a tendência nossa é simplesmente pegar todos aqueles defeitos e jogar para debaixo do tapete. Só que na política nós não podemos fazer isso, porque a política ela é a situação geral, a situação de todos, que depende muito mais do governante agir corretamente do que ele não agir corretamente. Não é possível se consertar erros políticos a curto prazo. E é por isso que eu continuo insistindo com você. Você que pula o vídeo, você que acha que as coisas têm que ser resolvidas em alguns segundos, esqueça isso. Trocar mensagem de WhatsApp ajuda, interage, mas não significa necessariamente que você aprendeu, que você teve mais cultura, que você teve mais discernimento com essas coisas. Por isso, então, às vezes, nós temos que explicar cada vez mais e sempre pedir àqueles que ficam pulando o vídeo que isso não é bom, porque depois você não entende o que foi falado. Eu quero contar para você uma coisa simples e lhe ajudar a pensar a partir de agora. Mas antes disso, pode clicar no botão inscrever-se, que isso você nos ajuda, nos incentiva e faz com que o YouTube reconheça o canal como um canal de utilidade, de conteúdo e continue mandando os nossos vídeos para outras pessoas que também querem aprender. Então, eu não estou aqui pretendendo ser um professor, mas eu quero discutir com você, eu quero que você vá lá, comente, discorde, para que a gente interagindo possamos nos entender cada vez mais. Então, eu quero falar uma coisa. Eu tinha que fazer aqui um vídeo sobre formação de preço, no geral da economia, de como se forma o preço. Mas eu sei que você que está me ouvindo do outro lado sabe, que está me vendo o seguinte: primeiro, o preço ele é formado de uma maneira que você tem o custo da produção, o tempo que você leva com ele para vender o produto, o pagamento dos salários dos funcionários, a energia, enfim, todos os impostos incluídos e uma margem de lucro, que é o que vai fazer você ter seu progresso.
Isso não significa necessariamente que você tem um custo de um produto que está na sua mão a R$ 1 e que você tem que repassar para o outro a R$ 10, ganhando 900% do valor. Isso é uma prática que vem amargando o comércio desde o início do mundo, que o comerciante tem aquela cara de usurento e daquele que vende uma camisa para um por R$ 100 e vende a mesma camisa para outro por R$ 300. Mas essa é uma cultura nefasta que a gente tem que começar a tentar acabar. Então, hoje especificamente eu quero falar do aumento e do valor do preço que você paga pelos combustíveis no Brasil e explicar a você por quê. Porque no governo Jair Bolsonaro, que tem 2 anos e 9 meses praticamente, os preços dos combustíveis aumentaram 47,8%. Isso é um absurdo para um país que estava vivendo uma inflação de 5%, de 4% ao ano. Não se justifica. Mas como você vai entender como isso chegou a esse valor? Primeiro, não sei se você se lembra, se você presta atenção no noticiário, ou se você fica só brincando no Facebook e no WhatsApp. Talvez você não tenha percebido que no início do governo de Jair Bolsonaro começou exatamente uma coisa: demissão praticamente em massa dos funcionários da Petrobras. Foi verdade ou não foi? Mas você não prestou atenção porque eram funcionários da Petrobras, enfim, não significava nada para você porque você era funcionário de outro lugar e estava pouco se lixando para esse pessoal da Petrobras. Só que por trás disso veio outra coisa e você não percebeu, talvez. Que as refinarias de terra, ou seja, aquelas refinarias que não estão extraindo petróleo no mar, foram todas fechadas e vendidas a preço de banana para quem quisesse explorar. Talvez você não saiba que aqui na Bahia, onde se descobriu o primeiro poço de petróleo, em Lobato, simplesmente largaram para lá. Mas aí a coisa se estendeu a Abreu Lima, em Pernambuco, e outras refinarias da Petrobras foram vendidas ou simplesmente desativadas. O que é que eu quero dizer isso que eu lhe falei no início sobre a questão da formação do preço? Ora, se você começa a fazer a escassez da mão de obra e a escassez do produto extraído por um valor menor, o que é que pode redundar no fim? Que você terá que vender esse produto num valor maior para fazer essa compensação. Você pensa que a Petrobras é do Brasil. No governo Getúlio Vargas, governo Juscelino, Jango, aquela campanha, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso, era nosso, mas a Petrobras hoje não é nossa. A Petrobras é uma sociedade anônima que vende ações na Bolsa de Valores. O governo do Brasil, apesar de ser dono do pré-sal e de todas as reservas petrolíferas do país, inclusive agora se descobriu uma grande reserva de petróleo entre o Amapá e o Acre, 20 bilhões de barris de petróleo. Mas acaba não sendo nosso. Por quê? Porque a partir do momento que a Petrobras vendeu 50% das suas ações para o capital externo e interno, para qualquer pessoa que queira e que tenha dinheiro para comprar ações, ela ficou ainda com o comando da Petrobras, mas ela não pode determinar nas condições que aí está os valores dos produtos da Petrobras. O que é que eu quero dizer com isso para que você entenda bem e possa me rebater mais adiante? Veja só. O Brasil produzia até 2020 100% do petróleo dele, ou talvez 95% por aí. Com isso,
ele ainda mandava um petróleo nosso que é pesado, chama petróleo pesado, aquele que não resolve logo a situação, você tem que dar uma refinada nele, para algumas refinarias fora do Brasil, e recebia esse petróleo de volta, refinado, pagando realmente um preço um pouco maior. Acontece que 85% dos barris de petróleo extraídos no Brasil eram da administração da Petrobras, portanto, era do Brasil. Hoje, 15% do petróleo no Brasil é importado. Me entenderam? O que é que ocorre? Existe uma convenção da paridade de preço internacional implantada a partir do governo de Michel Temer. O que é que vem? O que é que eu quero dizer com isso? Com isso, nós somos no Brasil obrigados a ter o preço do petróleo, do preço da gasolina, do bujão de gás e do óleo diesel na paridade com países que não têm petróleo nenhum, que compram tudo fora. Por quê? Porque o governo brasileiro engana o povo fazendo o seguinte: ora, nós temos 85% do petróleo, importamos 15%. Então, para se fazer justiça, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos colocar a paridade do preço internacional apenas em 15%. Entenderam? Porque 85% é nosso, não tem um condição. Você não pode pegar os 85% do petróleo do Brasil e aplicar todas as taxas que se cobram para um petróleo que entra no navio, que chega no Brasil, que tem gasto de tripulação, viagem, essa coisa toda. É isso. É como se você tivesse em Vitória da Conquista produzindo 85 laranjas para vender e você importasse 15 laranjas de Alagoinhas. Ora, se a laranja que você tem, os 85, foi colhida ali no quintal de São Joaquim, ela não pode de forma nenhuma ter o mesmo valor da laranja produzida em Alagoinhas, porque para de Alagoinhas chegar à Vitória da Conquista teve o gasto do transporte, o empregado que veio trazer e tal. É justo isso. Então, você aplicaria um valor maior no preço das 15 laranjas de Alagoinhas. Mas as 85 de Conquista não pode. Mas o que é que o governo faz? Eu disse no início do vídeo, mente para você. E você acha que está certo. Por isso, justifica hoje você ter mais 9% de aumento do combustível e que receberá no final do mês de dezembro mais 9%. Por quê? Porque os acionistas da Petrobras acham que o preço do combustível no Brasil está 18% desvalorizado em relação ao resto do mundo. E aí você que já ganha R$1.000 e que precisa comprar o bujão de gás, começa a sofrer. Você que precisa do carro para trabalhar, começa a sofrer. Você que precisa do óleo diesel para levar as mercadorias, pior ainda. E aí você faz essa desorganização. Mas não existe ninguém no governo que esteja preocupado com isso, mas não tem mesmo. Só que você tem que perceber sozinho. Porque se tivesse preocupado, o que fazia? Sem aqui querer puxar brasa para o PT, mas faria a mesma coisa que fez Dilma Rousseff, fez Lula. Ora, se você em 2016 comprava um bujão de gás por R$45, como é que em 2021 você tem que comprar por 130? Não tem lógica. Então, o que fez o governo lá no passado? Bom, eu sou o dono da Petrobras de 50%. Então, dos meus 50% eu vou cuidar. Dos 50% dos acionistas, vocês terão o seu lucro. Do lucro nosso, do Brasil, nós vamos diminuir um pouco o nosso lucro para que os preços não saiam exagerados e estraguem a população como um todo. E provoque a fome, a discordância, a briga entre nós brasileiros. É isso que tem que fazer o governo. Mas o governo atual, ele aposta na Petrobras
dirigida por terceiros, pelos acionistas. Tanto que o presidente da Petrobras, que foi colocado pelo presidente Bolsonaro, ele colocou esse cidadão para lá dizendo que o outro presidente não controlava os preços, mas era tudo mentira. Era apenas para colocar um aliado seu para facilitar o trabalho da venda da Petrobras. Parece absurdo, mas é verdadeiro. Então, você está comprando caro, pagando 85% do litro de gasolina que você compra, você está pagando como se esse 85% do litro de gasolina viesse da Noruega, como bacalhau. E por isso está caro. E não vai mudar, porque é uma política de governo. Você vende as refinarias, estraga a Petrobras e depois vende a Petrobras. E passa a ideia para você que vendendo a Petrobras o governo vai arrecadar imposto. E o que é pior ainda, inventa a história que o preço do diesel e da gasolina estão caro e do bujão de gás, porque tem o ICMS, que é um imposto que as pessoas falam erroneamente, que é um imposto para o Estado. Mas o Estado, ele é abstrato. Nós temos o Estado da Bahia, que é o conjunto de todas as cidades, mas você não vive no Estado, você vive no município. O que significa dizer que quando o representante do Estado, que é o governador, recebe esse ICMS, ele manda toda quarta-feira do mês para todas as prefeituras da Bahia esse dinheiro, inclusive Vitória da Conquista. Como esse projeto que foi aprovado na Câmara e que eu espero que seja derrubado no Senado, dará um prejuízo de R$1 bilhão para a Bahia, você tem que colocar nessa conta Vitória da Conquista. É com esse dinheiro que o Estado paga a polícia militar, paga professor, paga médico, faz estrada, faz obras necessárias para o desenvolvimento da Bahia. Se você corta esse dinheiro, você vai ter essa retração. Então, em linhas gerais, o que eu estou querendo dizer é que estão enganando você, estão mentindo para você. O petróleo é nosso, mas a Petrobras não é. Eu quero fazer uma outra reflexão com vocês. As empresas de energia eram todas do governo, Coelba, Cemig, Light, não é? Disseram que quando vendessem essas empresas, sobraria dinheiro para que o Estado brasileiro todo investisse em educação, em saúde e outras coisas. Eu pergunto, qual foi a melhoria que você sentiu com o dinheiro arrecadado da venda da Coelba para a Bahia? Até hoje, nós estamos lutando para estender a eletrificação na zona rural. Até hoje, em Vitória da Conquista, tem um cidadão que encaminhou um vídeo para a gente, que ele mora ali em Laje Grande, e a Coelba, que é uma empresa, simplesmente está exigindo dele dinheiro para comprar poste e comprar fio, e depois cobra a conta da energia dele sem abater. Entendeu como é que funciona? Porém, se a Coelba fosse uma empresa do Estado, ela se obrigava a fazer esse serviço. Por exemplo, qual a necessidade que tem o Brasil de vender a empresa de Correios, que possui 2.600 imóveis grandes e valiosos no país e 300 anos de existência, e que dá um lucro há mais de 20 anos, numa média de 800 a 1 bilhão de reais por ano. Lucro líquido total do governo. Mas querem vender os Correios, por quê? Porque tem uma quantidade enorme de empresas no mercado que querem o Correio para quê? Para aumentar a tarifa, em tese recolher o imposto ao governo, mas deixar você de José Gonçalves, que a prefeitura agora acabou, junto com o Correio, inaugurando uma mini agência. Se o
Correio for vendido o ano que vem, como está pretendendo o governo, essa agência fecha. Por quê? Porque a empresa particular, ela visa exclusivamente o lucro. Não existe nenhuma empresa particular preocupada com o bem-estar de ninguém. A empresa particular quer vender e vender cada vez mais e lucrar para si. Tanto é verdade que os donos das empresas particulares no Brasil, eles possuem uma renda 1000 vezes maior do que todos os empregados juntos. Presta atenção se não é assim. Nós temos essa senhora interessante do Magazine Luiza, Dona Maria Luiza. Essa senhora tem 9 bilhões de reais na sua conta pessoal. É o seu dinheiro. A irmã tem 8 e o irmão tem 10. Então, numa família só você viu 30 bilhões de reais. Não estou dizendo que ela é ruim, ela é até boa, porque ela valoriza muito mais o empregado dela do que qualquer outra empresa no Brasil. Mas o que eu quero dizer é que o lucro é tão grande das empresas particulares que supera o que ganha todos os funcionários juntos, sejam eles 50 mil, 30 mil, 40 mil. No caso das empresas estatais, a coisa é mais paritária. Você acaba tendo alguma vantagem. Então, especificamente, amanhã você vai pagar mais 9% no valor do litro de gasolina. Que aqui em Vitória da Conquista custando R$6, você amanhã vai pagar R$6,54 por 1 litro de gasolina. E eu digo mais a você, a gasolina no Brasil, ainda contando com tudo isso que eu falei dos 85% e dos 15% importados do óleo, do petróleo, você ainda tem produzido no Brasil, que é acoplado à gasolina, misturado à gasolina, o álcool que é produzido no Brasil. E o litro de gasolina tem 30% de álcool. Então, como é que você pega o álcool que é da cana do Brasil e coloca como se ele fosse 1 litro de petróleo comprado na Arábia Saudita? Por isso você está pagando esse preço. Mas aí vão mentir, vão dizer que é o governador que está aumentando e tal. Tudo isso para não resolver nada. Porque é assim que funciona. Então, o áudio eu sei que está longo, eu vou encerrar para dizer o seguinte: pense. Quanto mais você pensa, você tem dúvidas e certezas. Se você não pensar, você só vai ter dúvida ou então só vai ter certeza. Então, é fácil dizer que as coisas estão mudando e estão melhorando. Pergunto a você: o que é mais importante? A casa própria do pobre, construída pelo Estado brasileiro, ou você deixar o pobre como quer os governos capitalistas, que ele se vire para ter a casa, se vire como, se você tirou dele tudo no passado, tirou a educação, porque talvez vocês não saibam, mas pobre no Brasil só começou a estudar em 1936, tem pouco tempo. Por isso que você às vezes vê o cidadão consegue ser médico, ser advogado, ser jornalista, e ele carrega ainda alguns erros primários, porque são os tios, os avós, os pais que não tiveram a instrução necessária e que cometem alguns erros. E você carrega, você não pode nem considerar, eu devo cometer alguns, embora seja filho de um intelectual, mas a minha mãe era primária e eu de vez em quando carregava o errinho dela, embora eu gostasse dela falar alguma coisinha errada, e olha que ela não falava após. Eu acho após uma frase linda. Lígia Matos, minha amiga, ex-vereadora, também gosta de falar após. Pense nisso, vamos raciocinar, seja quem for no governo, tanto faz ser esquerda ou ser direita, se não houver um povo organizado e que pense, seja qualquer governo, vai explorar a falta de inteligência do povo,
Portanto, se preparem e se eu puder ajudar, eu estou aqui, podem contar comigo. Estou encerrando, mas não se esqueça, clica lá no botão inscrever-se e seja mais um camarada, companheira desse canal. E assim vai nos incentivando a fazer mais vídeos. Um grande abraço e bom dia.